coisa que mais me marcou, né, na final, depois da vitória, do gol super legal que aconteceu, eu liguei para ele, né? Quando acabou eu liguei para ele, ele não conseguiu falar, ele chorou, ele devia ter 5, ele tinha 8 para 9 anos de idade. Pela primeira vez eu vi ele chorar de emoção, né? E aquilo foi marcante para mim, né? Eu desliguei o telefone, que depois a gente fala, ele não conseguia falar, ele começou a chorar de emoção e tal. E eu me lembro que eu dei uma esbarrada, ele acabou caindo com a cabeça no chão, eu não conseguia comemorar porque eu tinha que cuidar do filho. Foi uma certa confusão. E depois daquilo, 2 dias depois eu encontrei com ele, né? Nós fomos ficar juntos, e ele tinha cortado o cabelo lourinho assim, e tinha deixado um alto relevo, uma estrela solitária aqui atrás. Então, não tem nada que marque mais um pai do que um filho realmente demonstrando uma paixão por um time, uma coisa assim que realmente marcou a vida dele. Aí depois que ele estava calminho, eu pude comemorar o título do Fogão. Vai a bola para a área do Santos, expectativa 0-0, a bola pinga. Ah, cabeçada na altura, gol! Haja coração, torcedor botafoguense, depois de 25 anos de espera, o Botafogo empata com o Santos e conquista o Campeonato Brasileiro de 95. Se eu pudesse apontar um ano da minha vida, 95 é um ano especial. Olha, o título de 95 tem um significado especial na vida do torcedor botafoguense, né? Eu até hoje, nas ruas, quando encontro algum torcedor, muitos deles me agradecem. Esse meu triênio como presidente, tudo deu certo. Impressionante. Acho que o esforço que nós fizemos para conseguir a sede de volta, a volta ao General Severiano, fez com que tudo desse certo. Eu liguei no final de 94 para um amigo meu de infância, o Zé Luiz Talarico, vice-presidente de marketing jurídico da Pepsi na época. E eu falei, Talarico, estou aqui no Botafogo agora. Ele falou, eu vi, você é um doido. Eu falei, pois é, cara, agora eu vou precisar de ajuda. Eu falei assim, Miquinha, estamos precisando da sua ajuda, o Botafogo está precisando de um patrocínio, porque eu estou com contas abaixo de 0. Eu falei, olha, tudo bem, vamos marcar então um jogo para eu levar o presidente, que era um italiano, amava futebol, e fomos assistir um Botafogo e Vasco. Deu certo, o Botafogo esse jogo, o Gianni ficou doido, gostou do Botafogo, o Talarico mais doido ainda, e aí marcamos o almoço no dia seguinte, no aterro, no Rios, e fizemos um acordo comercial num guardanapo. E ali assinamos um contrato de patrocínio, um contrato extremamente exitoso, num guardanapo de papel que eu tenho hoje na minha casa, numa moldura com uma recordação assim super especial. E a Pepsi e o 7-Up foram fantásticos nessa conquista, porque foi uma parceria mesmo, começou pela camisa e acabou, além da camisa, eles ajudando a pagar o Túlio, que foi fundamental para aquela conquista. Para a gente, né, que participou daquela época, né, primeiro o grupo, como da maneira que foi formado, né, a gente começou a montar esse grupo de 95 meio que desacreditado, com um treinador que veio, né, que na época ninguém conhecia. Perspectivas eram as piores possíveis. E aí eu me lembro de eu chegar na redação e falar, o Botafogo contratou um técnico português. Aí eu falei, pô, técnico português, cara, técnico português, a gente aqui com o nosso preconceito brasileiro em relação ao futebol, né? Aí eu achei, pô, se não for do Sport, do Benfica ou do Porto, técnico português não quer dizer nada, né? E aí falaram que era o Paulo Autuori, que eu jamais tinha ouvido falar, e ninguém aqui no Brasil, apesar dele ser um carioca, tinha trabalhado aqui em outros clubes, ninguém conhecia direito.
Olha, não é um pouco de desconfiança total. Eu nunca tinha ouvido falar no nome de Autuori e o meu vice de futebol, o Antônio Rodrigues, e uma pessoa que lida com futebol, o Léo Rabelo, sugeriram esse nome. Quando foi no início do Brasileiro, antes um pouco do início, eu conversando do Gotardo, o Gotardo conversando comigo, que o Gotardo tinha trabalhado com ele lá na Ilha da Madeira, né, no Marítimo. E ele falou, pô, o Paulo tá aí, no Brasil, e ele, pô, estaria disposto a ficar trabalhando aqui. Porra, traz o Paulo, que é um senhor treinador, nós vamos ser, nunca esqueci dessa frase, nós vamos ser campeões com o Paulo Autuori. Gotardo, ele trabalha num time menor e tal, digo, traz que a gente vai ser campeão. Você não vai se arrepender. Foi meu primeiro trabalho como técnico principal no Brasil. Passei muitos anos em Portugal. Essas coisas eu sou cabeça fresca para isso. Encaro com naturalidade, eu acho até normal, cara. Talvez se eu tivesse na pele de torcedor, dos analistas, eu também faria a mesma coisa. E aí vieram 3 contratações que definiram todo o elenco e, na minha opinião, foram as melhores contratações que fecharam o grupo e, além disso, acertou o time. Foi o Gonçalves e o Donizete, que vieram do México. O Gonçalves e o Donizete já tinham sido campeões pelo Botafogo em 90, depois foram vendidos para o futebol mexicano. O Gonçalves veio para a vaga que era do Márcio Odoro, o Donizete para formar a dupla de ataque com o Túlio e o Leandro Ávila. Eu vim do Vasco emprestado ao Botafogo, né? E foi o Jefferson e o Nelson para o Vasco. E essa oportunidade eu estava meio enrolado com o Vasco, não tinha entrado em acordo, sabe? Não tinha entrado num acordo com o Vasco e apareceu o Botafogo do nada, assim. Pô, tem um Botafogo aí e tal, eu falei, pô, eu vou, eu quero ir. Olha, o início foi muito duro, não tinha nem campo para treinar. Às vezes a gente treinava ali ao redor do Caio Martins, fora do campo, porque o campo estava em tratamento, não tinha o aparador de grama, não tinha quem cuidava, o jardineiro, e salários atrasados. Botafogo não tinha dinheiro, como não tem hoje, devendo como deve hoje. E com toda essa dificuldade, o grupo foi se fortalecendo, foi se juntando. Né? E quando me perguntam, né, o que marcou, né, realmente foi essa união, esse conjunto que nós tivemos dentro do clube, né, para montar esse grupo e levar, né, com toda a dificuldade até o título. A gente superou realmente as dificuldades dentro e fora de campo. E isso foi um dos aspectos que a gente tem que valorizar e destacar naquela conquista. Mas que tinha uma divisão, isso é explícito. São pessoas que têm um costume, hábitos diferentes de vida, né? E isso nunca também interferiu no rendimento do grupo. O Túlio, a gente não entendia aquele silêncio dele na época. Tinha os jogadores que estavam descontentes, justamente por falta de salário. O Túlio não tinha muito turma, não. O Túlio era meio ele sozinho, assim. O Túlio é um cara que não quer confusão, o dele estava tudo em dia, então ele fazendo gol, estava tudo favorável a ele, ele não queria confusão. Ele não queria se meter no bastidor como a gente se metia, né? De cobrar, de ir atrás. Então a gente, perdendo a força do Túlio, a gente ficava enfraquecido. Então tinha hora que dava vontade de dar uma porrada no Túlio, né? Fora de campo, tratar bem, dizer bom dia, boa tarde, isso já era normal. A gente não podia ter não era obrigado a ter aquela intimidade. Mas dentro de campo, nós mostrávamos que era um grupo unido. E que todo grupo tem as suas divergências internas e aquele grupo superou tudo isso com uma coisa chamada respeito profissional. E aí o Botafogo estreou empatando com Vitória, 2-2 no Barradão, ganhava de 2-0, deixou empatar. Aí já começou alguns críticos. Pô, esse Botafogo no Campeonato Brasileiro já sai empatando com Vitória, mas não sabe da dificuldade que é um jogo lá. E no início do campeonato, era difícil da gente achar. O Botafogo entrou no campeonato para disputar para ser campeão. Era difícil. Nós começamos o campeonato, não foi assim 5 rodadas, 5 vitórias, nós andamos empatando, ganhando, perdendo um jogo. Mas aos poucos a equipe foi ganhando uma identidade.
Houve 3 jogos muito importantes. O primeiro foi o Flamengo, no Castelão, foi o 3-1. Foi um jogo muito bonito, do ponto de vista técnico também. Esse é o jogo da minha vida. Esse é o jogo da minha vida. O maior chocolate que eu dei no Flamengo como jogador do Botafogo foi esse dia. Vai partir para cima da marcação de Leonardo. O Túlio fica aguardando, marcado pelo Cláudio, cruzamento para o Túlio, meteu a cabeça. Gol! Eu me lembro que nós pressionamos o Flamengo todos os 45 primeiros minutos e mais uns 30 do segundo. Foram 75 minutos de uma equipe muito forte, muito confiante, muito decidida, com uma capacidade de pressão muito grande. O meu gol foi um escanteio do lado direito, cobrado pelo Sérgio Manuel. E a bola foi no segundo pau, o Gotardo cabeceou para o gol, em diagonal, e eu estava posicionado no primeiro pau e pude esticar a perna e desviar a bola para o gol, superando o goleiro Kleber. Do Botafogo! Ela veio por baixo, o Gonçalves mete o pé direito, o Túlio estava por ali, tirou do Paulo César. O Flamengo é aquele timaço, não? Edmundo, Romário e Sávio, e nós, com o nosso time de operário, nosso time bem trabalhado pelo técnico Paulo Tuori, conseguimos ganhar de 3-1 e dali nós mostramos que realmente estavam vivos na competição e que nós tínhamos condições de chegar ao título. E um outro jogo muito importante também, que de repente ninguém, né, se deu conta do que aconteceu, mas o Cruzeiro em Belo Horizonte. Nós, por sinal, perdemos o jogo, mas a diretoria mostrou uma credibilidade tão grande para a gente, né, no nosso grupo na época, que quando eu saí dali eu falei, pô, não é possível, eu acho que esse grupo pode chegar. Esse jogo também foi muito importante, porque ali talvez tenha sido a virada, né? Talvez ali o trabalho interno do Botafogo tenha funcionado muito para que o time começasse a rodar e deslanchasse na direção do campeonato. Esse jogo do 5-3 foi uma situação adversa, que acabou sendo produtiva para o grupo, da forma como foi o jogo. E eu me lembro que depois do jogo eu falei assim, pô, perdemos esse jogo aqui, mas certamente estamos ganhando uma equipe. E no vestiário eu chamei todos os jogadores, parabenizei e peguei o dinheiro, botei na mesa e falei, olha, isso aqui é o prêmio de vocês, é o bicho, é a gratificação. Aí o pessoal olhava assim meio desconfiado, mas nós perdemos. Eu falei, não, mas na vida ganha e perde. Mas hoje vocês perderam com personalidade, se empenhando, mostrando que a gente tem um grande time. Um outro jogo que marcou muito e que praticamente nos qualificou como uma equipe candidata ao título foi a vitória do Goiás lá no Serra Dourada, gol do Túlio. O jogo contra o Goiás, lá já o histórico diz que é sempre muito difícil, pelo clima, pela estrutura de jogo que é uma escola tradicional do time do Goiás, a forma que eles se comportam no primeiro tempo e depois no segundo tempo. Só que nós usamos a mesma arma contra eles, ou seja, nós fizemos o primeiro tempo econômico, né, para soltar mais no segundo tempo. No segundo tempo ali o Iranildo, né, o nosso chuchu, entrava no segundo tempo, sempre dos jogos, era o nosso talismã, e ele foi na linha de fundo, cruzou, o Gonçalves deu o carrinho, não conseguiu pegar a bola, mas a bola, Túlio Maravilha, bem posicionada ali no segundo pau, conseguiu colocar a bola para as redes, fazendo o gol da vitória, 1-0. Ali também foi uma grande arrancada para o nosso título de 95. Aí o Botafogo foi para a fase semifinal, 2 jogos dificílimos com o Cruzeiro. O Botafogo aguenta a pressão do Cruzeiro, deixa a torcida mineira engasgada com o empate e anima a Carioca para o segundo jogo. Semifinais foram jogos realmente difíceis. O estádio lotado, aquela pressão toda do Cruzeiro. Eles já tinham ganhado de 5, né? Achou que naquela fase poderia repetir o placar. E nós fomos bem ali, respeitando o adversário, mas sendo agressivo, não ficamos só atrás. Tanto é que saímos na frente. Eu lembro do Sérgio Manuel lá quase na ponta esquerda, fez o cruzamento. E eu, bem colocado ali, antecipei a zaga do Cruzeiro, fazendo um gol de cabeça.
O goleiro era o Dida, né? Considerado um dos melhores do campeonato. E o segundo jogo nós tínhamos a vantagem do empate aqui no Maracanã. Foi 0-0, eu também vim de São Paulo, de ônibus, para vir assistir domingo aqui o jogo. Foi um 0-0 assim de matar quem lembra daquele jogo. Se o Cruzeiro fizesse um gol, acabava tudo pra gente. E aos 45, 46, 48 do segundo tempo, ainda tive um escanteio pro Cruzeiro e vai todo mundo pra área, né? Fecha, vai o Dida, o fenomenal goleiro Dida, o excelente Dida, sai do gol para ir lá na área cabecear. Imagina aquele goleiro de 2 metros de altura dentro da área, eram 11 jogadores do Cruzeiro lá dentro. Aí depois daquele lance eu falei, agora a gente não perde, nós vamos para a final e eu tenho certeza que na final não vai dar outro. Nós vamos ganhar, mas superamos um grande adversário que era o Cruzeiro, que também estava credenciado a chegar à final do campeonato. Aí veio a final, depois da semifinal do que tinha acontecido com o Fluminense e Santos, a imprensa brasileira estava dando a equipe do Santos como favorita à conquista do título. Primeiro jogo do Maracanã, eu me lembro, uma quarta-feira chuvosa. Antes do jogo, a perseguição das lentes e microfones vão para um grandalhão de cabelo vermelho que usa a camisa 10 do Santos e um sujeito meio desengonçado que veste a 7 do Botafogo. Giovani e Túlio, os astros da final, e com reações opostas ao assédio. Isso atrapalha um pouco, já que a gente tem que aquecer bastante, né? Já que está chovendo, né? Mas isso faz parte do futebol. É a torcida, é todo mundo. Ninguém constrói um futebol sozinho, não. É com bastante união. Mas dá para decidir. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. O jogo de ida foi o mais tenso, um dos mais tensos da minha carreira, né? A primeira final de brasileiro, com 23 anos de idade, foi... Mas a gente chegou preparado. E o fato da nossa torcida, debaixo de chuva, ter ido, feito um público bacana, aquilo ali encheu a gente de força. Quando eu vi o primeiro gol do Gotardo de cabeça, eu falei, não vai dar para eles. Não, esses gols eu comecei a narrar no café da manhã, pro Sérgio Manuel, no hotel. Porque eu acordei cedo com esse sentimento de fazer o gol. E eu cheguei e falei para ele no café da manhã, olha, hoje tem meu gol. Né? E quando iniciou a jogada que foi para escanteio, eu fui em direção à bola. Então eu já acreditava que meu gol estava escrito, né, nesse jogo. Eu tinha esse sentimento, essa confiança. Né? Então não foi no momento. Eu já senti na madrugada do jogo, que eu acordei cedo, né? E tenho por hábito de fazer minhas orações. E no café da manhã eu já estava com esse sentimento de artilheiro. Chega a hora de matar ou morrer. E o Botafogo sai na frente. Gotardo de cabeça numa cobrança de córner. Depois o Santos empatou, né? Através de Giovani. Um bate-rebate, uma bola mal passada no meio de campo. Ele, com toda a sua categoria, tocou por cima do Wagner lá, fez 1-1. E logo, no mesmo lugar onde o Wilson Gotardo e o Wilson Goiano cruzou ali no primeiro tempo o escanteio, o próprio Giovani bateu a bola sem querer e sobrou para mim no segundo pau, sozinho, bem colocado. Dentro o Gonçalves, também o Gotardo cruzou, sobrou ali, vai entrar, é gol! Nós vencemos o jogo no Maracanã 2-1. E quando o árbitro encerrou a partida, a torcida do Santos, que era um número muito pequeno, começou a vibrar e a cantar, e o resto do Maracanã todo, tomado pela torcida do Botafogo, todo mundo calado. A maratona de nervos chega ao fim com uma reação curiosa. A torcida do Santos, derrotada, comemora. Gonçalves, saltado, tem que puxar a festa botafoguense. E puxa. Aquilo foi um gesto maravilhoso, significativo, né? Porque foi uma vitória contra um grande time, uma vitória numa final, cara, por um gol de diferença, é um resultado perfeitamente normal.
E nós sabíamos que com a equipe madura que tínhamos, podíamos ir lá e não perder o jogo. E mesmo assim, chegou em São Paulo, já tinha pôster de campeão no sábado. Eu me lembro que eu fui para São Paulo no mesmo voo do Botafogo, voo de carreira normal. E o Botafogo já tinha pôster do Santos, campeão, o placar que ia ser, que não ia ser. Uma coisa assim que você... Por quê? Por que essa confiança toda com aquele time todo? Pintavam o cabelo de vermelho, uma coisa assim, e vazou uma foto que eles tinham, não sei se foi num treino, que eles posaram de campeão, cara. Em nossa casa, com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que a tendência é que o Santos vence. Mas com certeza eles mexeram com uma coisa muito importante da gente, né? Que era o nosso brilho, né? Achar que antes de jogar já tinha ganho o título. Então, isso aí deu um incentivo. Não tinha dinheiro que pagasse, né, a conquista do título pra gente. E aí logo em seguida, na antevéspera do jogo, perguntaram para mim, né? E aí, Túlio, o Santos é favorito, o Botafogo ganhou 2-1, mas a torcida comemorou. Eu falei, não, primeiro que o Botafogo não é Fluminense. Já cheguei atropelando. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil, quase impossível, ou seja, não tem jeito, Botafogo é campeão. Ah, pra quê, né? Antes da final falar isso, era tudo que eles queriam ouvir. A gente não pode levar bronca disso e fazer disso, cara, né, a nossa bandeira, cara. Isso é muito pouco, cara. A nossa bandeira tem que ser o trabalho, aquilo que eu falei, o que nos dava garantia para mim foi apenas a campanha que nós fizemos, que os dados ali, os números confirmavam tudo isso. Então, vamos apoiados, né, nessa campanha sólida, progressiva que fizemos e que nos dava, e deixa eles fazerem aquilo que fizeram. Eu prefiro ser campeão da vida do que campeão de títulos, né, para acumular títulos. E campeão da vida é uma coisa muito mais abrangente. O que é ser campeão da vida? Crescer como homem, como ser humano, entendeu? Entender os nossos semelhantes, tal como eu procuro entender nesse motivo toda a empáfia santista. O Donizete tinha se contundido. Ele tinha sentido um problema na coxa, parece, e tal, e ele era dúvida para o jogo. Então ele entrou no tratamento intensivo. Véspera de decisão, momentos de expectativa, todo mundo quer saber. Donizete joga a decisão do brasileiro entre Botafogo e Santos? Ali era uma coisa natural e lógica, pelo seguinte, cara, eu como técnico queria que ele jogasse, os jogadores queriam que ele jogasse, tá certo? A torcida queria que ele jogasse. Então, o que eu fiz naquele dia? Convoquei, cara, entendeu? O capitão, o presidente do clube, o diretor, o Antônio, o doutor Lídio Toledo, e alguns membros da comissão técnica. Eu falei, nós estamos disputando um título que é a história do clube, para a história do clube. Aqui não é a minha vontade, é a necessidade. Eu vou dizer primeiro o que eu acho. E falei, e quero ouvir a opinião de todos, a decisão aqui vai ser de todos. E foi unanimidade. Eu estava machucado, né? Estava rasgado na perna, né? Estava com lesão muscular, todo mundo sabe que joga bola é super difícil, então o Paulo Antônio falou que eu ia jogar. E aí ele desceu do avião com o Montenegro, presidente, amparando, e ele fazendo o tratamento. Então o Montenegro, e ele ia segurando no Montenegro, quer dizer, foi um simbolismo, né, de que estava todo mundo ali imbuído desse negócio de ser campeão brasileiro. E aí chegamos aí ao grande dia. Esse palco aqui, Pacaembu, a torcida ficou ali no cantinho, reservado ali, e aqui tudo branco e preto, a torcida do Peixe. E eu lembro que no vestiário o Donizete estava machucado, né? Vai jogar, não vai? Conclusão, fez tratamento durante a noite toda. Eu cheguei no quarto dele e falei, Donizete, não se preocupe. Hoje vamos inverter os papéis. Eu vou ser o Donizete e você vai ser o Túlio. Ou seja, você vai ficar lá no ataque, paradinho, segurando 2 ou 3 zagueiros lá e deixa que eu vou correr, vou marcar, cruzar, comer grama. Deixa comer, que hoje a gente não perde esse título. A gente tinha muitas conversas de grupo, né, conversa individual, né, e uma dessas conversas aconteceu lá em São Paulo, no hotel,
após a preleção do treinador, ele nos deu os 10 minutos para conversar entre nós. Por hábito, né? Eu tenho hábito de falar um pouco, né? Nesses momentos. Procuro sempre dar uma opinião, no sentido coletivo. Naquele momento eu senti que poderia ser minha última final do Campeonato Brasileiro. Mas não só a minha última final. Dos outros também, deles também. Então eu quis dizer que nós teríamos que aproveitar aquele momento. Poderia ser o único na vida de todos. Que talvez não tivéssemos mais uma oportunidade de jogar uma final. Autoriza o Márcio, mexeu na bola o Santos. Começa o jogo no Pacaembu. Sempre quando eu pegava a bola eu lembrava na torcida do Botafogo, pensava muito. A cada momento assim que eu estava dando aquela alegria para os torcedores botafoguenses. Então aquilo é inesquecível para mim. Uma jogada pela esquerda, que se eu não me engano eu recebi a bola do Jamil, do Sérgio Manuel. Aí o Jamelo veio em cima de mim, eu consegui driblar ele recuperou a bola. Aí eu voltei, recuperei ele de novo, a gente se embolou. Eu dei um toquinho na bola na frente, ele me calçou, foi falta. O Sérgio Manuel cruzou, um bate e rebate. Sobrou para quem? Túlio, Donizete, Gonçalves, todo mundo por lá, o cruzamento, Jamir. Sempre ele, Túlio Maravilha. Túlio vai fazer! Gol! Impedimento, não importa. A primeira lei do atacante é conferir a jogada. Depois reclama se foi gol ou não. E nós seguramos o primeiro tempo nesse 1-0. Autoriza Márcio Rezende, mexe na bola o Botafogo, começa o jogo no segundo tempo. E no segundo tempo, a equipe do Santos cresceu, veio para cima, a gente já esperava isso. Era uma equipe que, ao longo do campeonato, se notabilizou por construir as vitórias no segundo tempo. Era incrível a pressão do Santos e era incrível aquela sensação de que a hora não passava. O coração realmente batia aceleradíssimo naquela final. E com 2, 3, 4, 5, acho que com 5 minutos, vamos dizer assim, o Santos empatou o jogo. Tocou na frente, o Marquinhos Capixaba vai chegar na linha lateral da grande área do Botafogo, pintou o Sérgio Manuel, invadiu, saiu na cobertura, o Gonçalves voltou no toque, o Marcelo bateu, gol! E aí foi aquele desespero. Mas aí depois entrou o personagem principal da decisão, que foi o Wagner. Essa todo mundo, ninguém esquece, né? Cara, foi um bate-rebate dentro da área, né? A bola no finalzinho, todo mundo na minha frente e tal. Eu lembro bem que alguém tirou a bola para frente da área, né? Eu não lembro quem, mas vinha entrando o Giovani, assim, meio que na marca do pênalti. E eu lembro que estava o Gonçalves e o Gotardo na minha frente. A bola passou por debaixo da perna de um deles. E ia morrendo lá no cantinho, né? Insiste Gonçalves, a sobra, Giovani bateu! Wagner! Aí o Papai do Céu ajudou que eu chegasse defendendo aquela bola para escanteio. E com certeza ali, nesse jogo também, após essa defesa, teve um jogador que veio perto de mim, foi córner, né? E ele encostou no primeiro pau para fazer ali fazer o primeiro pau ali, mas antes ele veio em mim, né? A gente orientando, marcação e tal, ele veio em mim, me deu um apertão no braço e falou: negão, esse título a gente não perde mais. Depois dessa defesa aí, pode mandar fazer que o título é nosso. Foi o Moisés. Aí a gente ali esperando o final da partida, né? E o Márcio Rezende de Freitas, de repente, numa bola que a gente estava sofrendo ataque e a defesa rebate lá para frente, ele levanta o braço e encerra o jogo. Aí, meu amigo. Cabralzinho desesperado. Beto vem na marcação. A bola é do Botafogo. Gira para frente, Jamir. Vai erguer o braço, acabou! Assim, você sabe o que a ficha não cair ainda, todo mundo comemorando dentro do campo, aquela coisa toda, aquela choradeira. Acabou no Pacaembu! A festa do Botafogo é sua, Túlio! Queria só saber de pegar a bola.
Eu queria pegar a bola. No momento que eu fui chamado para receber a taça, né? Tinha muita gente, assim, e eu, por alguns segundos, eu fiquei com a taça nas mãos. E depois, a alegria enorme de todo mundo querendo pegar, abraçar, beijar, fazer fotos e correr da volta olímpica, né? Algo assim, tudo muito rápido, muito intenso. Aí o que eu queria era chegar no Rio. Eu queria estar junto com a torcida, com a família, com meus filhos, com todo mundo. Eu queria chegar. E aí foi uma loucura, porque a imprensa cercando. Eu fui para um bar com o Túlio tomar uma Coca-Cola, um Guaraná. A comemoração, deixa eu falar, presidente. Comemoração do título, da humildade, do respeito do adversário, da simplicidade. E é para vocês, torcida do Fogão, que acreditou do começo até o final. Vamos comemorar. Vamos comemorar. E as notícias que eu tinha de que tinham 10 mil pessoas no Santos Dumont, tinha mais 20 mil pessoas na sede. Que milhares de pessoas, milhares de botafoguenses continuam aguardando a chegada do time. E uma boa notícia, a delegação do Botafogo saiu à 00:15 do aeroporto de Guarulhos. E a previsão de chegada aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio, é por volta de 00:45, 00:50. E tem gente esperando o Botafogo à beça, mas não é só aqui no chão não. Olha só até onde a paixão por um time pode chegar. Os torcedores estão lá no alto do mastro da sede de General Severiano. E de lá eles esperam dar o adeuzinho para Túlio e Companhia Limitada, os novos campeões do Brasil. Vocês não devem saber, mas o avião veio mais gente do que podia vir dentro do avião. Veio gente sentada no chão, assim, no corredor do avião, aonde era lugar para 3, veio 4. Aí, de repente, vem algum funcionário da TAM e diz, ó, presidente, não dá. Tem mais gente do que assento. Eu falei, pô, não é possível, então. Aí chamaram o comandante. Aí veio o comandante, eu falei, comandante, parece que tem mais algumas pessoas. Ele falou, são mais 52. E 52, né? Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa, são 40 minutos até o Rio, não tem mala, não tem bagagem, o que pesa mais é a taça. Aí o comandante chegou. O comandante era amigo meu a nível de irresponsabilidade. Falou, presidente, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor teria 3 camisas do Botafogo? Eu tenho. Aí chamei o Gonzaguinha, nosso roteiro querido. Gonzaga, pega 3 camisas para o comandante. O comandante falou, então pode ir todo mundo. Nós estávamos no avião com uma alegria incontrolável. E a gente vinha cantando, vinha batucando, comemorando muito. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo nu. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo nu. Descemos Santos Dumont, parou na cabeceira da pista. Meu amigo, foi a maior loucura que eu já vi. Uma massa de 10 mil pessoas vindo para cima do avião, gente em cima da asa, batendo na janelinha, gritando, campeão. O que estava acontecendo, eu não sei te explicar, mas que era uma coisa incrível. Eu sentado na janelinha, quando eu vejo, tem um cara na asa do avião. Eu falei, cara, que loucura é essa? Depois eu vejo o Túlio lá na janelinha da frente do avião, com a janela aberta. Nossa Senhora, o avião chegou, acho que foi o prazo de pousar e dar mais 10 metros parar, porque a gente olhou para o lado, aquela multidão, né? Gente invadindo a pista, nunca tinha visto aquilo. E saímos ali do aeroporto, já fomos direto fazer lá aquela maratona, passar debaixo do túnel. Não é brincadeira não, cara. Eu nunca vi tanto botafoguense na minha vida. Vindo do Santos Dumont até aqui General Severiano, nessa pista aqui beirando a praia, lotada de botafoguense de um lado e do outro, cara. Foi uma emoção muito grande. Foi uma coisa assim indescritível, né? Foi inesquecível aquela noite. Eu lembro que depois fomos para um restaurante, fomos comemorar, fui dormir acho que 5, 6 horas da manhã, já não estava dando conta mais de falar, que tanta rouquidão, de tanto dar entrevista e falar que aquele grupo merecia ser campeão.
sempre aparece algum botafoguense para falar. E agradecer, cara. E a minha resposta é a seguinte: eu que tenho que agradecer ao clube e a todos vocês. Tem que ficar marcado no coração. Ser botafoguense é acreditar, é perseverar, é sonhar, é imaginar coisas maravilhosas, é ser feliz. Ser botafoguense é ser feliz, acima de tudo. Fazer parte da rica história do Botafogo é um privilégio. E eu faço parte dessa história. Ainda vou deixar isso no meu corpo ainda. Eu vou fazer uma tatuagem, faltou coragem. Vou colocar minha família e o Botafogo vai estar lá. Sou Sérgio Manuel do Botafogo. Esse é o meu maior orgulho. '95, mais um ano de alegria, a tua estrela brilha, é gol de Túlio Maravilha. Eu tinha fama de ser um cara quietinho, né? Fazer sucesso com a mulherada, aquela coisa toda. Mas teve um dia na concentração lá no Flórida, o nosso Flórida, hotel pé quente do título. A gente sempre chegava depois dos treinamentos. E quando eu chego no meu quarto, aí abro a porta do guarda-roupa, quem que estava lá? Uma torcedora ilustre, né? Uma torcedora fanática. Fazendo o que aqui, menina? Não, eu só queria um autógrafo seu, eu queria um beijo, um abraço e tal. Mas por que aqui? Como é que você subiu? Não, eu subi, o segurança não viu, aquela coisa toda. Então, conclusão, você está doido, menino? Dá um autógrafo logo e sai daqui, que você não pode ficar. Então foi uma dessas coisas assim que a gente nem esperava, mas que de repente aparecia, né? Uma torcedora mais afoita e acabou levando lá a camisa. Não tinha nem camisa, né? Que era de concentração. Acabei dando a minha cueca e dando autógrafo para ela sair feliz.